fonte és tu de toda bênção. Vem o canto me inspirar a miséria. Então a gente sabe que não adianta ficar tentando arranjar desculpa para os males do mundo. A questão é que nós somos pecadores. Uma mulher que mata seu próprio filho, meu Deus do céu, é o pecado, é alguém que deu vazão ao pecado, se abraçou com o pecado, e o pecado foi crescendo ao ponto dela fazer isso. Alguém que planeja um assassinato, alguém que tem sangue frio para ir lá, matar alguém, cortar os pedaços, pôr um saco. Meu Deus, como alguém consegue fazer isso? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Você vê que às vezes pessoas dessas vão dizer, tem distúrbio, não sei o quê, mas pro resto das coisas a pessoa tá boa. Você não vê nenhum distúrbio que a pessoa vai e faz mal, assim, por exemplo, se tá perto da polícia, a pessoa não vai fazer nada de errado. Por que a pessoa não faz isso à luz do dia? Não, ela vai e esconde, ou seja, ela sabe que está errado. Entende? Então a psicologia, ela traz essa visão totalmente diferente do que a Bíblia traz para nós. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Alguns pontos aqui da psicologia. Vocês já perceberam como a psicologia, ela relativizou muitas coisas? O que é relativizar? É uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Então, quantas coisas que antigamente era doença e agora não é doença? Então, eu lembro que quando surgiu, por exemplo, a homossexualidade, o homossexualismo, eu lembro que, agora não vou lembrar qual dos dois, não sei se é homossexualidade ou homossexualismo, que essas duas palavras, o finalzinho denota um certo transtorno. E aí começaram a chamar disso, por quê? Porque era uma doença. Depois que passaram o tempo, o que aconteceu? Vai falar você que homossexualidade, homossexualismo é doença. Não é, hoje não é mais doença. E de fato não é uma doença. Só que por que uma hora fala que é, outra hora fala que não é? Não é a ciência? Se eles disseram que é, porque eles estudaram, porque eles têm fatos que comprovem, não é? Não é. Muitas vezes o que acontece é isso. Conforme o interesse, eles vão lá e chancelam. E isso aqui é doença. Passou um tempo, isso aí não é mais doença. Quantas coisas que antes era normal e agora é tratado como doença? A própria ansiedade. Há pouco tempo para frente, para cá, que a gente consegue ouvir tanto falar sobre ansiedade como doença, burnout, que a pessoa está sobrecarregada, e várias outras doenças. Por que agora é doença? Antes não era e antes existia do mesmo jeito. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa relativização. Você fica assim, não, mas e aí? É ou não é? Cada hora eles vão mudando. A falta de comprovação científica é impressionante como, e eu vivi isso muito na faculdade, como as coisas da psicologia, elas são quase dogmas. Sabe que você acredita por fé? Porque as pessoas falam tanto, e aí ninguém mais questiona. E aí a pessoa começa a viver em torno daquilo, a gente começa a achar que é assim, e depois a gente vai ver que não é bem assim. Aí lá na frente muda, ou a gente fica assim, igual a própria ansiedade. Eles atribuem também a ansiedade à falta de serotonina, no organismo da pessoa. Não tem, sabe, assim, estudos que comprovem isso. Estudos, sabe, a longo prazo, coisas robustas, não tem. Várias coisas podem influenciar, não tem como você fechar e dizer é isso, sabe? Porque a ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra coisa. Tá, como é que eu avalio? Aí você vai olhar no manual do psicólogo lá, que é das doenças, não só do psicólogo, mas das doenças lá, o DSM, o CID, você vai olhar lá, a comprovação é de acordo com a pessoa que avalia. Ou seja, o psicólogo que vai dizer se é transtorno ou se não é. Quantas crianças são diagnosticadas com vários tipos de problemas, chega um a avaliar, tem isso, chega o outro a avaliar, tem aquilo. Você não tem um padrão. Por quê? Porque as coisas não são assim. Não são assim. Eles não conseguem ter estudos que comprovem de fato muitas coisas. Então a gente fica vendido. Quantos diagnósticos, quantos tratamentos errados a gente vê acontecer?
de crianças que começam a tomar remédio por causa de diagnóstico mal feito, de rotular a doença, que às vezes não é doença. Então a gente precisa estar atento a isso. As alianças que a psicologia faz com as minorias que a gente vê por aí, como hoje o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, está rendido por conta dessa onda, vocês vejam, por conta dessa onda de homossexualismo, de pessoas trans, de não sei o que, de gênero que está tendo aí, eles invadiram o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais. Existem eventos hoje, e a gente vê aí na internet, eles publicam para todo mundo ver, eventos de psicólogos. Todos os psicólogos ali são trans, são sei lá o que, é uma coisa assim deplorável, que você olha e fala assim, meu Deus. Não para a pessoa ser o que ela quer ser, que só por aí já é uma outra conversa, mas você vê por que essas pessoas estão fazendo da psicologia esse instrumento, sabe? Porque a pessoa quer ser o que ela quer, pode ser, e ela vai ser um psicólogo, deixa ela ser um psicólogo, mas não, eles estão contaminando a psicologia deles com toda essa coisa toda de gênero, de trans, de não sei o que lá, entende? Então são coisas que a gente vê que a psicologia não é neutra, ela não é neutra, e ela tem uma cosmovisão, ela tem um foco, uma forma de agir muito clara, e essa forma é contrária ao cristianismo, é contrária às coisas de Deus. Ela vai se adaptando a tudo aquilo que surge de moda e tudo mais, infelizmente. Então, sendo assim, ela não se torna mais confiável, porque confiável é aquilo que é imparcial. Seja o que for, aconteça o que acontecer, é isso. Se tal coisa é doença e pronto, acabou. Ah, você gosta, você não gosta, Mas a psicologia não, ela vai caminhando conforme o vento da época. E ela vai se aliançando com tudo isso que a gente vê de progressismo aí nesse mundo. Com isso a gente vê a falta de imparcialidade. Hoje, para um psicólogo, ele não pode falar sobre cristianismo, por exemplo, né? Ele não pode falar sobre as suas crenças. E tudo bem até, né? Que ele, no momento ali como profissional, ele não pode colocar as crenças deles. Mas esse tipo de percepção não acontece nas outras religiões. Acontece com o quê? Com os cristãos. Então a gente vê a parcialidade que eles têm. E uma outra coisa que também é muito grave que acontece hoje com a psicologia é a busca por lucro. A gente vê esse crescente número de doenças novas sendo lançadas e isso tem uma razão, né? Já diziam aí, se você tem 50 doenças, você tem 50 medicamentos vendidos, 50 pacientes para tratar. Agora, se você tem 500 doenças, você tem 500 tratamentos para ser feitos, 500 remédios para ser feitos, ou seja, você lucra com mais ou com menos doença? Com mais doença, né? A gente vê doenças absurdas como o transtorno de oposição, o TOD, transtorno de oposição direta, eu acho. O TOD é transtorno de oposição direta. O que é esse transtorno? Veja se vocês já sabem mais ou menos o que já viram isso daí. É um transtorno, eles se denominam como transtorno, que se manifesta quando uma pessoa é confrontada diretamente. Se essa pessoa é confrontada diretamente, a reação dela é qual? É ira, ela se descontrola, ela fica irritada e ela não aceita. Isso é transtorno. Vocês conhecem alguém que quando é confrontada diretamente se fica assim? Quem que não faz isso, meu Deus do céu? Pega qualquer criança e confronta diretamente para você ver se ela não vai se descabelar, vai querer rolar no chão, vai ficar brava, Toda criança faz isso. Transtorno de oposição direta. Se você, dependendo do que você faz com um adulto, a pessoa vai ficar brava. Por quê? Porque está em nós. A gente não gosta de ser confrontado diretamente. E a nossa reação, muitas vezes, é essa reação terrível de se enraivecer, de esbravejar, de brigar, infelizmente. Mas daí dizer que isso aí é doença? Vocês conseguem compreender? Dizer que isso é doença. E aí tem o que hoje em dia? Tem muitas crianças que são diagnosticadas com TOD, com esse transtorno. E aí o que acontece? A mãe e o pai não educam. Por quê? Porque a criança rebelde, a rebeldia da criança é um transtorno.
Não é falta de educação, é transtorno. Vocês entendem? E assim, eles receitam remédio, receitam terapia, e a pessoa fica a vida inteira fazendo terapia. E as pessoas estão lucrando com isso, lucrando com os remédios e lucrando com a terapia. A gente ouviu muito na faculdade dizendo que não existe alta para terapia, ou seja, você faz a terapia a vida inteira. E é bonito falar, né? Eu faço terapia, faço terapia. Mas o que na verdade você está dizendo? Você está dizendo que você nunca vai ser curado. Eu encontro a cura na psicologia, mas você nunca está curado. Você nunca pode falar, agora já chegou, né? Já consegui lidar com os meus sentimentos, já consegui lidar... Não, você nunca vai ter cura. Se você procura um psicólogo para lidar com as suas emoções, você nunca vai ter um dia que você vai falar assim, não, agora pronto. Agora eu já aprendi tudo que eu precisava aprender e eu vou conseguir lidar com as minhas emoções. Não vai conseguir. Porque as nossas emoções são frutos da nossa interação com o meio e da nossa interação com os nossos pecados. Então não é algo que eu faço e deixo de fazer. É a quem eu recorro quando aquele sentimento vem. É a quem eu recorro quando o meu coração é tomado por sentimentos, quando eu tomo atitudes erradas. É isso que vai trazer a cura. Não que eu vou consultar, alguém vai ficar falando pra mim, e aí daqui a pouco eu posso saber o certo, chegar na hora eu fazer o errado. O meu coração é que é pecaminoso. Então a gente precisa lembrar disso, que a indústria da psicologia anda junto com a indústria farmacêutica. Hoje em dia cada vez mais é receitado os remédios para crianças, para todo tipo de pessoa. E a gente está num ponto assim, que se a pessoa for no psiquiatra e sair de lá sem nenhum remédio, a pessoa ainda acha ruim. Porque médico bom é aquele que dá remédio, né? Então a pessoa precisa de remédio para dormir, precisa de remédio para ansiedade. Começou a sentir tristeza, estou com tristeza, não tomo remedinho. E a pessoa não enfrenta as coisas da vida, não aprende a lidar com muitas vezes a frustração, com aquilo que sai do controle, com o próprio luto, com as dificuldades da vida. Não aprende, porque para tudo tem um remedinho. Estou com insônia, toma um remedinho. Não estou conseguindo lidar com a minha mãe, está muito difícil. Estou muito ansiosa, toma um remedinho. Não estou conseguindo isso, toma um remedinho. Então, como eu falei lá no início, por que a gente não tem que ter o pé atrás com a psicologia? Porque a fonte dela não é confiável. Então não dá para acreditar. Você acredita em alguém que é mentiroso? Não acredita. Então se a psicologia, ela vem, sabe, ela foi formada e até hoje é sustentada por tantas coisas mentirosas, como que eu vou acreditar quando ela fala que isso é transtorno? Quando ela fala que aquilo ali é uma doença? Não dá, que ela fala que aquilo ali é um tratamento. Eu não posso confiar. Não dá para confiar. Então, ainda que a psicologia ela possa ser usada como uma ferramenta de diagnóstico, então, como psicóloga, eu já pude perceber que as ferramentas da psicologia servem para você identificar algumas coisas. Então, você perceber algumas coisas assim, você sabe, isso é por causa disso. Ainda que seja usada como instrumento de diagnóstico, você não consegue dar a cura. Porque a gente sabe que a cura, ela vai precisar passar pela cruz de Cristo. E você não vai poder receitar Jesus para ninguém nunca. Não dentro do consultório. E você nunca, por mais que seja um cristão buscando terapia, você nunca vai ouvir isso na sua psicóloga, mesmo que ela seja uma psicóloga cristã. Ela não pode fazer isso. Então, a gente precisa ter isso em mente. A única e verdadeira cura só pode ser oferecida pelo Evangelho, porque é o Evangelho que tem a exata clareza de quem é o ser humano, das suas mazelas, suas dores, seus pecados e tudo mais. Então, só quem consegue ler o coração, a mente, a pessoa humana, são as lentes da Palavra de Deus. Na psicologia, o centro vai ser sempre o paciente. Tudo vai girar em torno do paciente. E eu vou dizer para vocês, eu já atendi pessoas que viviam pecando contra outros. Mas a queixa dela no consultório era coisas que afetavam ela, assim. E aí, o que o psicólogo tem que fazer? Fechar os olhos para o que ela está fazendo. Então, por exemplo, um paciente que eu tive, ele traía a esposa. E aí eles tinham várias coisas lá, né? Mas a queixa do paciente, ele veio para terapia porque ele era muito agressivo. E ele não gostava de ser agressivo. Só que o problema dele era só essa agressividade, ele era muito explosivo e ele queria de alguma forma aprender a controlar essa agressividade dele. Mas o fato dele ser mulherengo, dele trair a mulher, dele não cuidar dos filhos direito,
dele, né, romper ali com os laços familiares do matrimônio, isso aí para ele não incomodava. O que incomodava ele era a agressividade. Então, uma das coisas que assim, foi muito desafiador lidar com isso, porque o que você faz? Dá vontade de você falar assim, meu filho, você está com a vida toda errada. O que é essa agressividade no meio de tudo isso de errado que você está fazendo? Mas ele pode fazer? Não pode. Porque você tem que tratar a queixa do paciente. O que ele estava reclamando? A agressividade. Então você acaba que olha para aquilo e fala, eu não posso ajudar. Eu não posso. A psicologia não pode ajudar. Porque diante de uma situação dessa, o pecado dessa pessoa é que está fazendo tudo isso daí. A agressividade dele é só isso aqui, é pecado também, mas é só isso aqui. E o que resolve? O que soluciona a vida dessa pessoa? É Cristo. Ele precisa nascer de novo. Precisa crer no Senhor, endireitar seus caminhos. Porque um crente verdadeiro vai, através do Espírito Santo, controlar a sua ira. Mas também vai ter uma vida reta com a sua esposa, vai cuidar dos seus filhos. Né? Então, por mais bem intencionados que sejam os psicólogos, a gente vê que eles são muito limitados, eles não conseguem fazer, porque eles não têm a solução de fato para o problema. Então, eles podem até enxergar o problema, mas não conseguem fazer nada. Não consegue fazer nada. Certa vez eu atendi também uma moça que vinha com uma queixa do relacionamento dela com o marido, que era muito desgastante e tudo mais. E conforme ela foi relatando as coisas, eu percebi que ela tinha um problema muito grande de insubmissão ao marido. E a Bíblia fala de insubmissão, né? Que a mulher ela precisa submeter ao marido, porque o marido é aquele que cuida e é o cabeça do lar, é o líder que lidera com amor e sacrifício. Então eu vi ali claramente que qual que era o problema? É que eles estavam nos papéis errados. Ela queria ser o homem junto com ele, e ele por sua vez também era um cabeça do lar que não sabia liderar como a Bíblia manda, então ele era bruto, era arrogante com ela e tudo mais. E aí, como uma psicóloga age diante de uma psicóloga cristã? Você fala assim, o que eu vou fazer com essa pessoa? O que ela precisa? Ela precisa de Cristo, porque se ela se arrepender de seus pecados, ela vai entender qual é o papel dela como esposa, ela vai ser uma esposa bíblica, esse comportamento dela muito provavelmente vai respingar no marido, o marido vai ver como a esposa mudou, e ele vai tender a ser um homem também mais manso, e ele se converte também, se arrepende de seus pecados. Então, você vê que assim, toda a solução passa por Cristo, não tem outra coisa. Então, essa foi a grande razão que eu abandonei a psicologia, né? Pelo menos para trabalho de clínica. Mas a gente vê que o centro da psicologia é o paciente. Como ele viver bem, não importa se os pecados. Ele tem aqueles pecados, ele tem aquelas coisas, mas ele vive bem com aquilo, então você pode manter. Né? A única coisa que a psicologia fala é que não pode ter risco de vida, né? Então, se é um risco de vida a outra pessoa, né? Se a pessoa corre risco de matar alguém, de fazer algum mal para alguém físico, aí você tem que inclusive denunciar. Mas fora isso, se ela só está traindo a esposa, não, isso aí tudo bem, que hoje em dia é normal isso aí. Né? Então os valores da psicologia são muito diferentes dos nossos valores. E a gente tem que entender isso. A psicologia ela quer ajudar a viver as pessoas, quer ajudar as pessoas a viverem bem com seus pecados. E ela cria cada vez mais doenças. E hoje em dia existe uma credibilização indevida da psicologia. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a psicologia é vista com muito bons olhos. Se dá muito crédito para a psicologia. Falou que é psicólogo, sabe? As pessoas já nossa, mas não é assim. Não é assim. O mundo acadêmico, principalmente dessas questões psicológicas, assim, eles têm muita influência daquilo que é mal que está cada vez mais no nosso mundo. E a gente que é leigo, que está fora, a gente acha que tudo que eles estão dizendo lá foi provado, foi estudado, foi, sabe? Não foi. Eles decidiram que ia ser assim e começam a tocar assim. Ou se baseiam em teorias furadas. Tem tanta teoria boba. Freud falou tanta bobagem. Então, a gente precisa dar crédito à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é inerrante, que não erra, que não falha, que não mente. Então, pensa, irmãs, se no passado existia essa ansiedade, será que existia ansiedade no passado? Ou não? Será que a ansiedade só começou do nosso tempo para cá? Já tinha ansiedade, provavelmente, né? A gente leu lá Sara, Abraão, Moisés ansiosos. E
como que eles lidavam? Eles iam para terapia? Não iam. O que a gente vê muitas vezes é que a gente se encostou nos diagnósticos, né? Se encostou no, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí é desculpa para pecar, para ficar assim. Né? Então, um pai, às vezes, vai deixar de trabalhar porque está ansioso. Aí olha para a família, a mulher tem que sair para trabalhar porque o pai está deitado na cama com depressão. Aí você fala, pega um homem de antigamente, se ele tinha depressão dessa que ficava deitado o tempo todo. Não ficava, gente, meu Deus do céu. Sabe? Então, o que acontece? O que mudou é a nossa percepção. E hoje as coisas ao nosso redor, elas nos encaminham, elas nos levam para a gente começar a agir assim. Antigamente, o homem que ficava deitado, sem trabalhar, era bem visto? Não era. Imagina que o homem ia se dar o trabalho de ficar sentado. Nossa, ele ia ser muito mal falado. Por quê? Porque o homem tinha que ser homem, tinha que sustentar sua casa. Hoje em dia, o cara fica deitado e fala, nossa, ele é muito sensível, porque tá difícil para ele. Nossa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, não pode ser assim. Né? Por trás de, às vezes, uma ansiedade, por trás de uma depressão, existem pessoas sendo negligenciadas. Né? Uma mulher que fica lá deitada o dia inteiro, falando que está com depressão, às vezes, o que acontece? Enquanto ela está ali, tem gente precisando dela. E a gente fica com o olho, muitas vezes, em nós mesmos e esquece de que pessoas precisam da gente. E quando a gente direciona o nosso olhar, a gente sai um pouquinho de cena, a gente vai ver que o nosso sofrimento não é tão grande quanto o sofrimento de muitas pessoas. Que a nossa luta não é tão grande quanto a luta de outras pessoas. Não que a gente não sofra, não que a gente não lute, não que o nosso fardo não seja pesado. Ele é. A gente olha para trás, os cristãos viviam muitas vezes em situações terríveis, de perseguição, de sofrimento, de doenças. A gente vê que antigamente as famílias eram numerosas, tinham 12, 15 filhos, e morria tudo. Chegava no final da vida, se chegava marido e mulher, com 2, 3 filhos, se chegavam. Então, existem sofrimentos até hoje, sofrimentos muito dolorosos. Mas o que a Bíblia nos promete é que Deus estará conosco em todo o nosso trajeto. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, que olham para trás e param. Não, nós avançamos. Ainda que com dificuldades, ainda com sofrimento, o Senhor supre e a gente caminha. A Bíblia diz que aquele que cair não ficará prostrado. Se a gente passa por sofrimentos, passa por ansiedade, nós não ficaremos prostrados. A gente busca a graça de Deus e levanta, porque o Senhor tem um chamado para nós. E o Senhor só pode nos usar se nós estivermos de pé, inteiros. A gente não pode se entregar. Então, antigamente já existiam esses pecados, essas doenças, né? Mas a maneira como se tratava era muito diferente. Hoje em dia não. Crianças rebeldes. Antigamente a criança era rebelde, resolvia a disciplina lá e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia a criança toma remédio, fica inquieta. Hoje em dia a criança não faz nada na escola e é porque ela tem, sei lá, que doença que lá e por isso que não para quieta, hiperatividade, né? E por isso que não para quieta. Sabe? Então, a gente precisa olhar conforme a Bíblia olha. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez de forma única. Cada pessoa tem uma personalidade. De fato, alguns são mais calmos que outros. Uns são mais agitados, né? Cada um tem uma série de características que são individuais. Porque Deus fez cada um com suas especificações ali. Mas cabe a nós a olharmos para os nossos filhos como Deus olha, como um ser humano único feito à imagem e semelhança de Deus. Descobrir o nosso filho, como que eu lido com ele? Mas não aceitar os rótulos que vem aí, puxar da balde ali, ó. Se é isso, é isso. É isso, é isso. Não, porque às vezes pode até ser que seja algo ali, mas que você dá um jeitinho e educa daqui, educa dali, e conversa, e acompanha, e pede graça a Deus, e você lida. Jamais esses rótulos podem ser algo que faça com que a gente fique prostrados. Então minha criança é muito agitada, então ela nunca vai sentar para comer. Porque ela é imperativa, então ela não para quieta, né? E aí você não pode ir no restaurante, porque chega que você passa vergonha da criança no restaurante. Não pode ser assim. Não pode. Não pode nos limitar. A palavra de Deus nos dá graça. O Senhor fala, peça sabedoria, que Ele vai dar se a gente precisa de sabedoria. Se a gente não sabe como lidar com a situação,
Deus nos dá graça. Do mesmo jeito que tem os hiperativos, pessoas que não param, a gente também tem aquelas pessoas que mal conversam, que mal olham nos olhos. Isso é doença? Não. São traços de caráter, características que as pessoas têm que precisam ser trabalhadas. Aqueles que são muito agitados precisam aprender a se conter. E aqueles que são muito hiperativos, muito tímidos, exatamente, que são muito assim, precisam aprender a cumprimentar as pessoas quando chegam nos ambientes, a conversar com as pessoas olhando nos olhos. Então a gente não pode receber aquilo que está sendo dito na nossa época. A gente precisa olhar na palavra de Deus. E o Senhor nos olha como indivíduos individuais, né? De maneira pessoal, Ele trata com cada filho. E assim que a gente precisa se enxergar e enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. Não aceitar rótulos aí feitos no balde. Ah, você tem isso, 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 então você é isso. Você tem isso, isso, então você é isso. Não pode ser assim. Então, a Bíblia fala que não há nada de novo, em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do céu, ou seja, não tem nada que a gente está vivendo hoje que seja diferente do que todo mundo já viveu no passado. Os ciclos vão se repetindo, as pessoas vão repetindo, é assim. Algumas coisas mudam nessa época, mas o ser humano é sempre o mesmo. Vocês que são adultos, não veem as crianças de vocês brincando de coisas que vocês brincavam quando era criança, sem precisar ensinar? Eu vejo minhas filhas lá, elas brincam, elas têm uma mania de brincar, de se esconder. Então às vezes eu estou em casa e elas ficam andando agachadas assim. Aí passa na porta assim, e passa, e como se eu não estivesse vendo elas, né? E eu lembro que eu brincava disso, fingindo que minha mãe não estava, tentando brincar de espiã, como se minha mãe não tivesse me vendo. Aí eu passava na cozinha sem minha mãe me ver, e passava ali. Eu fazia isso. Eu vejo minhas filhas fazendo coisas que eu fazia há 20, 30 anos antes. Então, a gente vê o quê? Que não há nada novo debaixo do céu. É assim, o ser humano é sempre o mesmo. E a gente sabe também, deixa eu achar aqui o versículo, em 2 Timóteo 3,16, eu não tenho aqui, mas é um versículo que vai falar de que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, para a nossa educação, toda a Escritura, ou seja, ela é suficiente e completa. Talvez você não vai encontrar ali na Bíblia, se você procurar, por exemplo, devo ou não comprar essa casa? Não vai ter isso na Bíblia. Caso ou não caso com fulano? Né? Não vai ter isso na Bíblia. Mas a Bíblia nos dá princípios para a gente raciocinar e pensar e falar, não, é assim que eu tenho que decidir. Então é assim, toda a Escritura de Deus, ela nos ajuda a tomar as nossas decisões, a enxergar o mundo, né? Isso aqui está conforme a palavra de Deus? É assim mesmo? E a gente examinar a Bíblia e descobrir. Ela é completa e suficiente. A Bíblia também, aqui finalizando em Romanos 12:2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança do modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, é para a gente não se amoldar àquilo que o mundo diz. A gente não pode imitar o comportamento das pessoas do mundo. A gente não pode ver o mundo caminhando para um determinado lugar e a gente acompanhar, porque tem coisa estranha aí. Está errado. A gente precisa parar e pensar. Será que é esse o caminho? E a gente tem que se deixar ser transformado, mudar nossa mente pela palavra de Deus. Deixar que Deus molde a nossa forma de pensar. Para que a gente ame aquilo que Deus ama e odeie aquilo que Deus odeia. É esse o nosso parâmetro. Eu quero ser como Cristo. O que Cristo acha disso? O que a palavra de Deus acha disso? Se eu levei meu filho no médico e eles me deram lá um monte de diagnóstico, me deram uma caixinha de remédio para meu filho, o que Deus tem a me dizer sobre isso? Será que Deus realmente aprova isso? Será que só é essa a solução para lidar? Meu medo, minha ansiedade, eu não consigo dormir por causa de preocupações. Será que realmente a solução é tomar alguns remédios? É ficar lá falando dos meus problemas para um estranho que não me conhece de fato, não conhece a minha realidade, não conhece o que eu creio? Será que ele vai poder me ajudar realmente? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, a gente tem que renovar a nossa mente com
constantemente, porque senão a gente se perde no meio de tantas informações que a gente recebe. Em Filipenses 4, 6 a 8 diz para que a gente não seja ansioso, né? Não vivam preocupados, não sejam ansiosos com as coisas, com nenhuma coisa. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Por fim, irmãos, quero que lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Isso aqui resume como nós devemos renovar a nossa mente, né? Colocar diante de Deus as nossas preocupações, para que a gente não viva ansioso, não viva preocupado em excesso, e que a gente renove a nossa mente para experimentar a boa vontade de Deus, o cuidado de Deus. Uma vez que nós nos dispomos a obedecer a Deus, o Senhor vai nos dar graça. Não houve ninguém, minhas irmãs, que confiou em Deus e foi frustrado. Nunca, jamais. Não houve ninguém que colocou sua confiança em Deus e se arrependeu. Não houve. Nós possamos nos fortalecer nessas palavras para que a gente encontre consolo nos momentos de ansiedade. E aqui finalizando, né, 1 Pedro 5,7 vai dizer para nós lançarmos ao Senhor as nossas ansiedades. Ou seja, nós precisamos fazer o Senhor conhecido, Ele já sabe, mas nós falarmos com o Senhor, orar, dizer a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nos angustia, e também confiar, depois que nós já falamos, confiar que Deus nos dará graça. Nós precisamos lutar, irmãos, com a ansiedade, com a adoração, com oração e com luta. É de fato uma luta, assim como é uma luta nós lidarmos com qualquer um dos nossos pecados, porque não é uma coisa que vai ao instalar de Deus vai ser resolvido. É com luta, é com graça de Deus ali sendo derramada pouco a pouco sobre nós, mas o Senhor dá graça e no final nós seremos vitoriosos. Outra coisa importante, irmãos, que nós não lutemos sozinhos, que nós possamos nos juntar ao corpo de Cristo. A igreja do Senhor nesse mundo, né, essa igreja aqui como igreja local, ela é um ajuntamento de Deus feito especialmente para os cristãos daquele lugar, para os escolhidos daquele lugar, onde eles podem encontrar refúgio. Aqui na igreja vocês vão encontrar outros pecadores que também lutam contra os seus pecados, que têm problemas com ansiedade, que têm problemas com diversos outros pecados, mas que juntos um fortalece o outro para as batalhas, para a vida. Então vocês não precisam lutar sozinhos, né? A Bíblia diz que a gente não deve deixar de nos reunir, como muitos faziam, mas que, pelo contrário, a gente tem que vir à igreja para um encorajar o outro, para um aconselhar o outro, para um fortalecer o outro, para a gente ver o exemplo do outro e se inspirar, e um vai fortalecendo o outro. Quando a gente chega aqui e falta o irmão, a gente fala assim, nossa, que coisa, né? Cadê aquela pessoa? O que aconteceu? A gente fica preocupado. E às vezes um que está desanimado, quando chega aqui e vê tanta gente, fala, nossa, eu estava desanimada de vir, mas olha só, a fulana veio, a outra fulana também veio, olha, o outro veio e trouxe os filhos. Isso nos anima. Então a igreja local é tão preciosa, irmãos, tão preciosa. A gente não precisa lutar sozinha. A gente tem outras pessoas aqui que também passam pelas mesmas lutas que nós. Envolva-se no serviço cristão, seja o último. Ou seja, ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós tenhamos ansiedades, medos, preocupações, que a gente possa deixar essas coisas de lado e servir aos outros. Isso exerce um caráter também de cura para nós. Quando a gente tira o olhar dos nossos problemas e serve os outros, isso também já nos ajuda demais. Então que a gente possa se engajar no serviço da igreja, dos irmãos, e também buscar ajuda, buscar discipulado, comunhão, ajuda pastoral, todas essas coisas nos ajudam muito. E aí eu queria finalizar aqui, o versículo de Isaías 41:10, diz, não tenha medo, pois eu estou com você, não desanime, pois sou eu, o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão eu o susterei. Isso aqui é uma promessa. O
Isso daqui é Deus dizendo que estará com o seu povo, que cuidará. Então nós não precisamos temer. Existem diversos outros versículos que eu poderia ter citado aqui, mas para não ser muito longa, eu não citei. Mas nosso socorro vem do Senhor. É um outro versículo, né? De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a luta contra a ansiedade é um exercício de fé e santificação para cada um de nós. E a ansiedade é como qualquer um dos outros pecados, que precisam de arrependimento verdadeiro, que precisam de contrição e busca confiante em Deus. Não deixe que o mundo convença vocês do contrário, por favor, para usar os pecados como muleta, os diagnósticos como muleta, para nos fazer dependentes e inúteis. Amém, irmãs? Amém. Então é isso. O Senhor nos ajude, né, nessas nossas batalhas, mas que, sobretudo, o Senhor nos faça verdadeiras soldadas, né, não conformadas, mas que, ainda que em luta, a gente possa continuar caminhando, sem parar, porque o dia que nós pararmos de lutar, nós já perdemos a batalha. Que o Senhor nos ajude. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Não sei quanto tempo eu falei, acho que eu falei demais, né? Agora só falei muito. Me perdoe. Me empolguei. Tá bom demais. Graças a Deus. É isso. Vamos orar? Então tá, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Deus grandioso e bondoso, Pai, estamos aqui, Senhor, tuas filhas, ó Pai, aquelas que vieram para ouvir, Senhor, sobre ti, aquelas que já creem, talvez haja aqui algumas que ainda não creram verdadeiramente em ti, mas, ó Deus, nós viemos aqui porque sabemos que o Senhor nos trouxe, o Senhor, ó Pai, providenciou esse momento. Nós estamos confiantes, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para isso agora. O Senhor falou conosco, Pai, pedimos que o Senhor continue falando para que agora, ó Pai, o Teu trabalho em nós continue sendo realizado. Abençoa, Pai, essas mulheres aqui presentes. O Senhor que as conhece, ó Pai, muito mais do que eu, sabe de suas lutas, das suas ansiedades, seus medos, suas dificuldades, como tem vivido até aqui. Que o Senhor possa, Pai, derramar sobre elas a Tua bênção, Pai. Dar graça para que elas se coloquem firmes, ó Pai, na batalha contra os seus pecados, contra a ansiedade, que elas possam encontrar em Ti, ó Pai, todo descanso, todo consolo, ó Pai, tudo aquilo que elas precisam, que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, que ainda em que angústia e dificuldades, elas possam encontrar paz em Ti, Senhor. E aquelas que ainda não conheceram a Ti verdadeiramente, que o Senhor possa encontrá-las, ó Pai, com o Teu amor fiel, para que elas possam, Senhor, receber de Ti o perdão dos seus pecados e a capacitação vinda do Teu Santo Espírito, ó Pai, para poderem lutar, ó Deus, a batalha da fé. Ó Deus, abençoa esta igreja, Senhor, ricamente. Atrai aqui, Pai, todos aqueles que são escolhidos, Deus, nessa cidade, nessa região, para que juntos eles possam cultuar a Ti juntos, serem fortalecidos na fé, Pai. Abençoa a irmã Aline, juntamente com o pastor André, ó Pai, seus filhos, para que continuem sendo, ó Pai, tão fiéis a Ti, Pai, como tem sido aqui,